Eu sou a Rayara, faço parte do MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Meu departamento é o estado de Minas Gerais. Nós sofremos com alguns impactos em relação à indústria extrativa mineral, que o país passa por algumas contradições no sentido de ter uma economia muito centrada em produtos primários. E acaba que dentro dessa rede global de produção, nós temos um processo de saqueio dessas riquezas naturais, e um grande desafio que nós temos ao mesmo tempo, que nós preservamos a natureza, o outro desafio é justamente construir a industrialização desses bens que são do povo brasileiro. O momento que o Brasil vive é um momento central, não só para o MAN, mas para o conjunto da classe trabalhadora. O momento de intensificação desse programa liberal, tanto que veio pelo Temer, tanto pelo Jair Bolsonaro, infligiu um processo de aumento da desigualdade social. A fome voltou ao patamar de 30 anos atrás, e esse cenário de retrocessos vem muito desde, especialmente, o golpe de 2016, que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Logo em seguida, assume o vice com essa agenda que não triunfou nas eleições, que o povo brasileiro não elegeu esse pacote neoliberal que foi implantado no Brasil, com uma constante de reformas que vão prejudicar a aposentadoria da população, vão prejudicar as qualidades de emprego, de uma renda digna. Então, esse momento agora é crucial, porque o país viveu um golpe. O próprio Bolsonaro só conseguiu se eleger porque o candidato que estava em primeiro nas pesquisas foi preso de uma maneira que fuge qualquer script democrático. Hoje foi provado que o Sérgio Moro, um dos juízes que orquestraram a prisão do Lula, agiu com uma conduta de má-fé, e o presidente Lula foi inocentado. E hoje volta novamente a pleitear as eleições. Então, essas eleições representam uma defesa da democracia e uma defesa da própria soberania do país, porque foi com esse governo mais progressista que a gente conseguiu ter mais autonomia e trazer um pouco da agenda, não só do Brasil, mas latino-americana, que é o contexto que a gente está inserido. Nós temos muitas coisas em comuns com os nossos irmãos, da cultura, do passado de colonização, e alguns problemas estruturais, sobretudo da desigualdade e da fome, que é um grande desafio e um horizonte que a gente precisa estar superando. Nas últimas pesquisas eleitorais, hoje a gente tem previsto que o jovem ele não comprou o discurso do Bolsonaro, porque ao mesmo tempo que as condições de vida estão mais difíceis, a juventude é impactada duplamente, justamente por essa questão de que a idade traz também uma hierarquia. Então, quando a gente vai procurar um emprego, pedem tantos anos de experiência. E para o jovem que está no início, tentando se inserir nesse mercado de trabalho, fica muito difícil. E sem nenhuma proteção em relação à saúde, à segurança, nessas profissões. Hoje, a uberização é um fato concreto, e acaba que esse planejamento de vida do jovem fica comprometido. Acesso à universidade está muito difícil, que o governo tem cortado todos os recursos financeiros da educação. Então, esse jovem se vê numa encruzilhada, não tem emprego e não tem escola. E acaba que eles veem no governo a antítese do que são as necessidades mais básicas desse momento da vida também. A Via Campesina integra vários movimentos do campo que estão em contradição com as transnacionais da mineração e do agronegócio, que hoje o Brasil tem uma concentração de terra muito alta, e uma das pautas que a gente traz é a reforma agrária e a produção de alimentos saudáveis, sem a
contaminação com a quantidade imensa de agrotóxicos que passam aqui no Brasil. E, sobretudo nesse momento assim, que vive a economia mundial, há uma pressão muito grande sobre tanto os bens da agricultura quanto os insumos que vão contribuir para uma cadeia produtiva mais ampla. E esses insumos e esses recursos da natureza, a gente precisa fazer a defesa dele. E um horizonte assim, de emancipação que nós temos é o bem viver. Esse diálogo com a cosmovisão dos povos indígenas, do povo negro, né, trazendo a ideia do Ubuntu, da solidariedade. Então, nós temos uma clareza de horizonte muito grande.